Muito bem, pessoal. Questão de número 12 do capítulo 6. A figura mostra a seção transversal de uma estrada na encosta de uma montanha e a reta a linha, representa um plano de estratificação ao longo do qual pode ocorrer um deslizamento. O bloco B, situado acima da estrada, está separado do resto da montanha por uma grande fenda, chamada junta. Eita, já me perdi. Aqui. De modo que somente o atrito entre o bloco e o plano de estratificação evita o deslizamento. A massa do bloco é de 1,8 vezes 10 elevado a 7 kg. O ângulo de mergulho é θ. Do plano de estratificação é de 24 graus. O ângulo de mergulho θ do plano de estratificação é de 24 graus. E o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é de 0,63. Mostre que o bloco não desliza, na letra A, e na letra B, a água penetra na junta e se expande após congelar, exercendo sobre o bloco uma força paralela ao eixo A'. Qual é o valor mínimo do módulo F da força para o qual ocorre um deslizamento? Então, nós temos aí o nosso esqueminha ilustrativo, onde nós temos aí a nossa barreira, né, a nossa rampa, aí, onde nós temos uma fenda que separa um grande bloco de terra, que é conhecida ali pela letra B. E aí nós temos a fenda, né, que separa ali o bloco do resto da massa da encosta. E nós temos ali o nosso eixo, a linha, no qual ocorre ali o deslocamento do possível deslizamento desse bloco. Porém, esse bloco está suspenso sobre essa encosta. E aí a força de atrito estático é suficiente para manter ele preso, né, como se diz aí o nosso enunciado. E aí ele quer saber, mostre que o bloco não desliza, ou seja, que essa força ela é realmente suficiente para manter ele preso. Então, nós vamos à análise, né? Nós temos a força ali atuando sobre o bloco, mas essa força aí, ela só vai nos ser relevante, ou seja, ela só vai entrar no esqueminha na letra B. Então, excluindo essa força, né, na nosso item A, já que ela não está atuando nesse item, né, nessa situação, nós vamos fazer as decomposições das forças que atuam sobre esse bloco. Então, uma delas é a força de atrito estático, que é suficiente para manter o bloco imóvel, né, ou seja, para que ele não deslize. Nós temos aí os nossos eixos aí inclinados na inclinação necessária aí para o bloco, né, como ele está. Então, nós temos a força de atrito atuando nessa posição aí, paralela ao eixo A e AY. Nós temos a força peso, né, que vai estar com um ângulo de inclinação equivalente ao ângulo da encosta, 24 graus. Se você fizer ali, né, os complementos de ângulo, né, que a gente aprende até no fundamental, se eu não me engano, se ainda ensina no fundamental dessa forma, né, onde nós temos os eixos e os ângulos para saber que cada ângulo é ali, não é? Então, nós temos aí a nossa força-peso com esse ângulo em relação ao eixo Y, que está inclinado em 24 graus, a componente Y dessa força-peso, a componente X dessa força-peso e a força normal, né, que é ali da superfície de contato entre o bloco da massa de terra e a encosta, que é representada ali pela linha divisória entre o eixo A e a linha. Então, essas são as forças que atuam ali no item A, né? Já que a gente não vai considerar força F nesse caso aqui. Né? Que aí é só para mostrar que nessa situação a força de atrito estático ela é suficiente para manter o bloco coeso, né? Sem precisar que ele se mova. Então, nós temos ali para o eixo Y, nós temos o seguinte, né? Nós temos que a força resultante nesse eixo é a diferença entre a força normal e a componente y da força peso. E aí, como o objeto não se move nesse eixo, né, ele nem se desloca flutuando acima da encosta, nem afunda na encosta, né? Então ela é zero, e isso significa que a força normal vai ser igual à componente y da força peso,
que é o cateto adjacente formado pelo triângulo entre as componentes e o módulo dessa força. Então, fica sendo como o módulo vezes o cosseno. E aí, para nos relembrar, né, como a força de atrito é μ vezes a normal, e a normal é a componente y da força-peso, a gente tem que a força de atrito é igual a μ vezes a força-peso vezes o cosseno do ângulo dessa força. Então, nós temos aí a nossa força de atrito. E aí, para que a encosta deslize, a força-peso, quer dizer, a componente x da força-peso, teria que ser maior que a força de atrito estático. E aí é isso que nós vamos analisar. Se μs Fp cosseno θ é maior ou menor que a componente x da força-peso, que é a única que atua na direção em que o bloco deveria deslizar, né? Que é, nesse caso, o nosso eixo x, né? Na inclinação. Então, nós temos aí que a força-peso é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. E isso, né, substituindo os valores, nós temos aí que a aceleração da gravidade é 9,8, o coeficiente de atrito estático é 0,63, a massa do bloco é 1,8 vezes 10 elevado a 7 kg, vezes o cosseno do ângulo da encosta, que é de 24 graus. Isso nos dá uma força de atrito estático de 1,02 vezes 10 elevado a 8 newtons, né? Uma força bem gigantesca. Agora vamos ver qual é o valor da componente x da força-peso para ver se ela é maior, menor ou igual ao valor da força de atrito estático. Se ela for maior, isso significa que o bloco vai deslizar. Se ela for menor ou igual, significa que isso não vai acontecer. Então, pegando aí a nossa componente x da força-peso, a gente tem que ela é o módulo da força-peso vezes o seno do ângulo, já que essa componente é o cateto oposto ao ângulo, né, do triângulo formado entre as componentes e o módulo da força-peso. Então, nós temos que a componente x da força-peso é quem? É mg seno de θ, né? M é a massa, 1,8 vezes 10 elevado a 7. G é a aceleração da gravidade na Terra, 9,8, vezes o seno de 24 graus. Resolvendo essa expressão, nós temos que a componente x da força-peso mede 7,2 vezes 10 elevado a 7 newtons, ou seja, uma ordem de grandeza abaixo, né? Abaixo da força de atrito, ou seja, a força de atrito estática é mais que suficiente para manter o bloco ali fixo na encosta sem deslizar. Então, se a gente depender única e exclusivamente da componente x da força-peso do próprio bloco, a encosta não deslizará. E aí o nosso carrinho que está passando ali vai estar seguro. Então, isso significa, né, que a nossa componente x da força-peso, que é a força que atua na direção do deslizamento, é menor que a força de atrito estático. Portanto, o bloco não vai se mover. Na letra B, ele pede o seguinte: a água penetra na junta, né, que é aquela parte ali em azulzinho, né, você tem ali a ilustraçãozinha do gelo. Eu tentei deixar o mais parecido possível com algo que se assemelha ao gelo, né? Se expande após congelar, exercendo sobre o bloco uma força paralela ao eixo A'. E qual é o valor mínimo do módulo F da força para o qual ocorre um deslizamento? Então, a gente vai descobrir qual é a força mínima necessária para que ocorra o deslizamento. Então, que força F é essa exercida pela expansão do gelo, né, paralela ao eixo, né, tem que considerar que está paralela ao eixo AY, né, que é a inclinação da encosta, para que esse bloco deslize. Então, fazendo a análise no eixo X, né, já que a gente já sabe qual é a força de atrito estático máxima, né, porque isso aqui que a gente acabou de fazer na letra A, né, essa força de atrito estático é exatamente a força de atrito estático máxima, né, que tem que ser o máximo necessário em oposição a ser feito para que a encosta se locomova. Então, temos que analisar mais uma vez agora o eixo X, com um adicional da força F agora. Então, no eixo X, nós temos o adicional de mais um termo, né? A gente está considerando aqui que a direção do movimento da encosta é no sentido negativo do eixo X.
Então, a força de atrito ela se opõe ao termo da força da expansão do gelo aplicada sobre a encosta, mais a componente, né, X da força peso. Então, essas duas trabalham na direção do deslizamento, se opondo à força de atrito estático. Então, como a gente quer a força mínima, ou seja, a gente vai trabalhar na eminência do movimento. Então, se é na iminência do movimento, então a nossa força resultante é nula, né, para a gente saber qual é a força mínima para que isso ocorra. E aí nós temos então que essa força ela vai ser igual à diferença entre a força de atrito estático máxima, né, para fazer o bloco se mover, e a componente x da força peso. A gente tem esses dois valores já ali resolvidos na letra A. Então basta apenas substituir, né? E colocar nas mesmas ordens, né, de grandeza, né? Porque a força de atrito estática ela está de grau 8, né? Ou seja, está elevada a uma expressão de potência 8, enquanto que a componente está em grau 7. Então, levando uma ou outra para deixar na mesma potência, né, para poder fazer a operação, eu optei pela força de atrito, né? Reduzir uma ordem de grandeza para você ver que ela é 10 vezes maior que a componente x, né? Fica 10,2 vezes 10 elevado a 2, enquanto a outra é 7,2 vezes 10 elevado a 7, né? Ou seja, pelo menos 10 vezes, né? Não quer dizer que é exatamente 10 vezes maior. Então, fazendo aí a operação, nós temos o seguinte, né? Que a força necessária aí para que o mínimo necessário para que ocorra o deslizamento, então essa força atribuída ao gelo, né, exercida pelo gelo sobre a encosta, tem que ser de 3 vezes 10 elevado a 7 newtons, ou seja, isso dá aí o que? Dá 30 milhões de newtons, né? Deixa eu ver, 3, 6, 30 milhões de newtons para que a força mínima necessária seja suficiente para fazer o deslizamento. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham compreendido, espero que tenha ajudado na compreensão dessa questão. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever, se possível, no canal. E até a próxima questão.